Olá pessoas, eu sou o Guilherme e nesse vídeo aqui eu vou focar no primeiro semestre de Ciência da Computação. As matérias, elas variam de faculdade para faculdade, os nomes são diferentes, às vezes até o conteúdo é diferente, mas existem alguns elementos em comum no primeiro semestre de Ciência da Computação em várias faculdades aí ao redor do Brasil. E é isso o que eu vou focar nesse vídeo aqui. São três elementos em comum, principalmente, que é programação básica, lógica computacional e matemática. Matemática do ensino superior. Então vamos lá. Primeiramente sobre programação básica. Isso é meio que óbvio que no curso de ciência da computação a primeira coisa que lhe vem na sua mente é programação, que você vai aprender a programar. Isso é só um dos elementos da ciência da computação, mas você pode dizer que é o principal. E a gente aprende a programar em alguma linguagem de programação. Normalmente é ensinado C, mas eu tenho um pouco de críticas em relação a isso. Eu acho que o primeiro contato de programação que alguém deve ter não é a linguagem C, e sim uma linguagem um pouco mais simples para que você aprenda a lógica de programação antes de ir mais a fundo sobre detalhes de programação. Mas tudo bem. Normalmente é ensinado C na maioria das faculdades, ou até mesmo Python. Okay? Python é uma linguagem mais simples, um pouco mais atual do que C, e você consegue fazer várias aplicações com Python, enquanto com C é um pouco mais complicado, porque C é uma linguagem de mais baixo nível. E o que é que significa baixo nível? Algumas coisas você tem que programar com mais detalhes do que com Python. Que ele já tem algumas coisas prontas. Então, enfim, você aprende a programar em alguma linguagem, você vai aprender algumas coisas básicas. Aí você está vendo vários conceitos, eu vou falar sobre cada um deles de forma bem superficial para esse vídeo não ficar muito longo. Variáveis. Normalmente em uma variável você armazena algum valor que você vai utilizar depois. Por exemplo, você tem uma variável chamada A. E essa variável chamada A, você vai atribuir o valor 3. Então, lá na memória do seu computador, você tem essa variável A com o valor 3. E o A representa alguma posição na memória. Então, quando você chama a variável A, ela vai estar com o valor 3. Mas como o nome indica, você pode mudar o valor dessa variável, porque ela é variável. Tipos de dados. Essa variável pode ser de vários tipos, como por exemplo um valor inteiro, um valor real ou um caractere, um texto. Dependendo da linguagem, existem até mais tipos. Então, tipos de dados são muito importantes na programação. Expressões condicionais. Expressões condicionais já é algo do tipo são pulos no código. Por exemplo, se algo acontece, então você executa esse código, se não, você executa um outro bloco de código. É como se fosse uma bifurcação no seu código. Então, por exemplo, vamos lá, você tem uma variável chamada b, essa variável, e você só vai executar uma certa quantidade de código se o valor desse b for par, por exemplo. Se o valor do b for ímpar, aí você vai executar outro conjunto de códigos. Então, é algo que é muito utilizado aí na prática, na programação. Comandos de repetição. Comandos de repetição é quando você repete o mesmo conjunto de código várias vezes, quando você já sabe a quantidade de vezes que vai repetir, ou você quer que repita até que uma determinada condição seja satisfeita. Por exemplo, você talvez esteja lendo a entrada do usuário, o usuário está lá digitando algo e você quer que o usuário digite uma resposta válida. Então, enquanto ele digitar uma resposta, algo que não é válido, você vai continuar lendo a entrada. Por exemplo, você quer que o usuário digite um número maior do que 10. Então, enquanto ele digitar um número que é menor do que 10, você vai continuar pedindo para ele digitar alguma coisa. Vetores e matrizes são basicamente um conjunto de variáveis que normalmente é do mesmo tipo. Vetor, por exemplo, pode ser um conjunto de números ou um conjunto de nomes de pessoas, etc. E matrizes são vetores com mais de uma dimensão. Funções
ela serve para quando você precisa repetir algum código e ela é um pouco diferente de comandos de repetição, porque, por exemplo, você pode ter uma função que, sei lá, diz se o número é primo ou não. E você precisa, em várias partes do seu código, dizer se o número é primo ou não. Então, em vez de você ter todo aquele código que diz se o número é primo ou não repetidas vezes, você cria uma função com esse código. Então, e quando você precisar saber se o número é ímpar ou não, você só chama essa função. Vai ser basicamente uma linha de código. Apontadores. Dependendo da linguagem de programação, esse conceito não existe, mas na linguagem C isso existe. Basicamente, um apontador é uma variável que o valor dela é um endereço de memória. Então, por exemplo, você pode ter um apontador que aponta para o valor de uma variável. Então, quando a variável muda de valor, Nossa, é muito difícil explicar apontadores. Eu não vou me arriscar a explicar apontadores, porque eu acho que demoraria muito para explicar. Não é um conceito muito complexo, mas tenha cuidado porque ele pode ser um pouco confuso. Recursão. Recursão é uma estrutura de repetição, só que ela é um pouco diferente desses comandos de repetição. Uma recursão é basicamente uma função que chama ela mesma. Por exemplo, a função fatorial. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas você poderia dizer também que o fatorial de 4 é 4 vezes o fatorial de 3. E o fatorial de 3 é 3 vezes o fatorial de 2. E assim por diante. Então, para você definir a função fatorial de um número, você precisa definir a função fatorial de outro número e assim por diante até chegar em um ponto de parada, que é, por exemplo, o fatorial de 0 é 1. Quando você chega no fatorial de 0, você para a recursão. Você precisa parar a recursão em algum momento, senão ele vai repetir infinitamente. Esses são alguns conceitos aí que você vê em programação básica e eu vou mostrar aqui um exemplo de código em C. Eu acho que vocês estão vendo aí tudo. Eu não vou explicar muito em detalhes esse código. Na verdade, eu não vou explicar nada, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas se você quiser pausar o vídeo e quiser dar uma olhada nisso aí, pode ficar à vontade. Isso é o código em C, que você digita 3 números e ele retorna qual número é o maior. E esse aqui é o mesmo código, só que em Python. Você percebe que é muito menos código do que o código em C, e talvez seja um pouco mais simples de entender do que o código em C. Conclusão. Programação básica tem uma dificuldade média, porque ela depende muito de lógica de programação, ela é uma matéria muito prática, ela é um tipo de matéria que quando você estuda, você não vai ficar muito tempo fazendo resumos, decorando coisas. Na verdade, você vai passar muito tempo praticando, vendo vários problemas e tentando programar aquele problema. E dependendo da linguagem, como por exemplo C, apontadores são conceitos difíceis assim de pegar, e recursão também, porque existem problemas em que é difícil entender como a recursão funciona, e enfim, eu recomendaria você ter um cuidado especial nessas duas coisas e pratique bastante, porque programação é prática.